Olá, rapaziada do Rapadura é doce, mas não é mole. O bicho, o pau tá caindo na folha lá no Corinthians. Rapadura é doce, mas não é mole. O pau tá caindo na folha lá no Corinthians. Vazou a entrevista do Vitor Pereira com a organizada do Corinthians e o pau tá caindo na folha. A organizada do Corinthians foi cobrado Vitor Pereira os resultados. Pessoal, quero falar um negócio aqui para vocês aqui. Isso é o pensamento meu, que eu entendo um pouco de futebol. O Vitor Pereira ele tem um problema muito sério no Corinthians, porque ele não avisa para os jogadores quem vai ser titular, quem não vai antes da hora, esse tipo de coisa. Então o jogador ele fica um pouco perdido mesmo. E outra coisa, o jogador joga hoje, amanhã o jogador não joga, o jogador fica meio sem confiança, sem saber. E nessa lá entrevista, nessa vazada que deu lá, parece que o Fagner tá meio insatisfeito com o Vitor Pereira, que o Vitor Pereira falou que o Fagner tá fora de forma. Olha, pessoal, vou falar uma coisa pra você aqui. No meu ver, o Fagner tá fora de forma também. Eu que acompanho o Fagner, deu da primeira passagem dele pelo Corinthians, depois ele foi pro Vasco, voltou pro Corinthians. Ao meu ver, o Fagner tá um pouco fora de forma mesmo. Eu dou razão pro Vitor Pereira. Mas eu acho que é por causa das contusões. E aí o cara não faz pré-temporada. O Fagner voltou com contusão agora, cara. Eu senti que ele tá meio fora de forma. O Fagner ele desce toda hora, tudinho. Diz que o Fagner não tá satisfeito, que tá jogando como se fosse um terceiro zagueiro. Mas o Fagner é um jogador de muito vigor. Eu sinto que ele tá um pouco pesado mesmo. Realmente eu sinto isso, que ele tá um pouco pesado. Mas é culpa do Fagner? Não, pessoal. O Fagner veio de recuperação agora, tava machucado, então quer dizer, tá voltando. Aí você já volta, aí o jogo tá 1000 por hora. O cara tá ali sem ritmo de jogo, sem um treinamento básico o cara não acompanha não. Vou falar uma coisa pra você aqui. Quando você faz uma pré-temporada, que você faz ali uma pré-temporada treinando, pegando forma, tudinho. Quando vai pro jogo, você ainda tá sem ritmo de jogo. Você ainda não joga aquilo tudo. Você pode ver quando começa um campeonato. Nenhum time joga o que ele joga depois no decorrer do campeonato. A pré-temporada é pra quê? Só pra pessoa estar fisicamente bem fisicamente, e depois a pessoa vai pegar ritmo de jogo, esquema de jogo, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, estão dizendo que o Fagner não tá satisfeito com o Vitor Pereira por causa do esquema dele de jogo. Mas não tem como ele ficar satisfeito mesmo, não. Primeiro, que ele tá fora de forma mesmo, concordo. Segundo, que ele não pegou o ritmo de jogo, ele ainda não conseguiu adaptar no que o Vitor Pereira quer dele. E aí não tem como o cara encaixar ali mesmo. Então ele tem que adaptar. E terceiro, o Corinthians teve muito desfalco. O Vitor Pereira, que o Corinthians falou que nunca conseguiu colocar o padrão de jogo que ele gosta por causa dos desfalcos do Corinthians. Realmente é verdade. O Corinthians, muito desfalco, muito jogador machucado. O Corinthians fez um mau planejamento. Eu já vem batendo até com vocês aqui que o planejamento do Corinthians não deu certo. Contratou muito jogador veterano. O jogador veterano não consegue jogar, machuca muito. O Vitor Pereira tem razão. O jogador não consegue dar sequência de muitos jogos, aí machuca. Aí os caras não aguentam, sente dor. É mais ou menos por aí. É muito complicado. Então o planejamento do Corinthians foi um pouco errado. Então a torcida não pode pegar só no pé do Vitor Pereira. Ele tá fazendo o que pode, mas se você olhar a situação do Corinthians, é muito difícil. Todo jogo tem um jogador que machuca, outro jogo já tem que escalar outro, tá muito difícil, outro está machucado, e o Fagner realmente tá fora de forma. Aí o jogador para e pensa comigo, fica 2 semanas machucado, sem treinar nem nada. Quando ele volta, ele não tá com o mesmo ritmo dos outros jogadores. Aí os outros jogadores já tá treinando, já tá encaixando as peças ali no esquema tático que o professor gosta, que é o treinador. O outro jogador novato que chega ali, ele vai dar uma apanhada. Primeiro, que ele não está fora de ritmo. Segundo, que ele tem que adaptar o esquema que o treinador tá colocando. É muito complicado. Então, o que acontece? O planejamento que eu penso que não foi adequado. E o Paulinho nunca mais voltou a jogar bola. Aí ele disse que o Willian estava pipocando. Realmente, o Willian estava pipocando mesmo no jogo decisivo mesmo. Para e pensa comigo. Você é ameaçado de morte. Você vai trabalhar no seu serviço, você é ameaçado de morte. Aí os pessoal lá, de volta lá, os funcionários falam que vai matar você. Como é que você vai fazer?
Ou você não vai trabalhar, ou se você for trabalhar, você vai estar toda hora olhando para os cantos e parece que todo mundo está querendo te matar, ou a sua família. Então, o que aconteceu com ele foi muito difícil. Então, ele estava pipocando mesmo, realmente. Ele estava preferindo jogar do que jogar, porque estava com medo do jogo decisivo. Porque, de repente, ele vai jogar a bola, e aí o time perde. Aí a torcida quer matar a família dele e tudo. Vamos ver, talvez você nem sabe o que está acontecendo. Talvez os pessoal ligam lá e falam, ó, William, se você não jogar bem, nós já estamos com a sua família e mira aqui, nós vamos matar a sua família. E aí, como é que o cara faz? O cara não consegue jogar bola não, meu amigo. O cara não consegue fazer nada. É muito difícil. Eu não tiro a razão do William tocar não, porque é muito difícil. O cara tá ameaçando a família dele, ameaçando ele de morte lá. O cara não consegue jogar bola, o cara vai pipocar mesmo. Então realmente o Corinthians está com muitos problemas. Mas eu quero saber de vocês, será que o Vitor Pereira cai nesse jogo do Corinthians? Que eu penso que o Corinthians não passa pelo Atlético Goianiense, nem se não tivesse com problema. Agora, se tivesse o time todinho, já tivesse um padrão de jogo, tudo escalado, um padrão definido, os caras já sabendo o que vai jogar a bola, como que vai jogar, porque o Corinthians tá meio bagunçado, gente. Para e pensa pra vocês aí. O Corinthians tem hora que os próprios jogadores estão meio perdidos, né? Os jogadores ainda não entenderam ainda o esquema do treinador. Não encaixou ainda, não encaixou. Eu penso comigo que o Vitor Pereira vai cair, mas eu segurava igual o André Chance fez com o Tite. Quando o Tite comandou o Corinthians, o primeiro semestre, a torcida tudinho pedia a cabeça do Tite, lembra? Porque as pessoas esquecem muito rápido. Só que o André Chances tinha um planejamento e segurou o Tite, bateu o pé e segurou. Quando foi na outra temporada, o Tite já começou a montar o time do jeito que ele gosta de jogar, montou já o esquema dele, o padrão que ele gosta de jogar, pegou as peças certas, igual eu falei para vocês, que identificar ali, que é um planejamento. Aí quer dizer, o Corinthians naqueles anos teve um planejamento. Não, primeiro teve os objetivos, né? Que o Tite tinha um objetivo junto com o André Chances. Eles tinham os mesmos objetivos. Aí eles fizeram o planejamento na segundo semestre e colocaram as metas e tudo deu certo. É o que tá faltando no Corinthians, pessoal. Não tem como vocês ficar cobrando o Vitor Pereira. Eu tô vendo que ele vai cair, a pressão muito grande em cima do jogador, em cima do Vitor Pereira. Mas o planejamento do Corinthians é que foi errado, que não deu certo ainda, por enquanto. Não é igual lá do Flamengo. Vamos aqui no Flamengo. O Flamengo, qualquer professor que vai lá, é só ele ajustar as peças. Por quê? Porque o planejamento do Flamengo já é o jogador praticamente já tem um padrão de jogo. Então o que acontece? O treinador que chega lá, igual chegou agora o Dorival Júnior, ele só ajustou as peças. Ele já deixou ali os 4 ali que já jogam junto direto, que é o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, Gabigol, alguns ali já. E aí ele ficou mais fácil para poder esquematizar o jogo, porque o Flamengo já tem um padrão de jogo, que o Flamengo já vem jogando aquele padrão já tem uns 3, 4 anos. E aí o que acontece? Os treinadores que vão para lá, eles já sabem mais ou menos como o padrão de jogo. Agora o Corinthians tá sem padrão, sem nada, moço. E talvez o Vitor Pereira não conseguiu ainda encaixar, porque toda vez que ele vai encaixar, aí tem 2, 3 desfalques, outro jogador machuca, ele perde jogador por 3 semanas, perde outro por 1 semana, e aí ele não consegue encaixar o desfalque. Então as pessoas precisam de entender que o problema lá no Corinthians é sério, que esse ano, se ele não passar pelo Atlético Goianiense, esse ano acabou, esse ano não tem como mais, é só fazer um planejamento para o ano que vem, entende? E se eu fosse a diretoria do Corinthians, eu segurava o Vitor Pereira, mesmo todas essas baixas, e dava um suporte para ele fazer o planejamento das peças de jogador, dar o padrão que ele quer para jogar no ano que vem. E aí o que acontece? A próxima temporada, aí se não der em nada, aí sim, dispensar o treinador, aí ele é o culpado. Mas ele já chegou no meio da temporada. Cara, aqui no Brasil é muito difícil. Os pessoal cobram demais sem entender muito de futebol. Eu vejo os pessoal aí, alguns canais no YouTube ou na televisão, os pessoal dessa lema não entende futebol. Gente, inscreva nesse canal meu aqui, aperta o sininho, dá seu like aqui, porque eu vou passar um pouco de futebol aqui para poder vocês entenderem. Então o Corinthians fez um planejamento errado desde o começo. Estava no Silvinho? O Silvinho conhecia mais as peças, mas do jeito que estava também não ia dar certo. Pensa que o Vitor Pereira é muito mais treinador que o Silvinho, tem muito mais experiência. O único erro dele é que às vezes ele não informa para o jogador quem vai jogar e quem que não vai. Lá na Europa o pessoal já está mais acostumado assim. Mas só que o negócio é o seguinte, vamos supor um exemplo, presta atenção aqui para vocês entenderem, só um exemplo. Vamos supor que ele já tem um padrão de jogo, ele já tem ali um time reserva e um time titular.
mas todos os dois times eles já têm um padrão de jogo. Então, independentemente de quem vai jogar ou quem vai ficar no banco, o cara já vai saber tudinho o que ele vai fazer. Vamos supor que ele tem os titular ali, ele monta o esquema certinho nas peças que ele quer direitinho, mas os reservas do mesmo jeito. Então, quando ele pegar um reserva e colocar no time titular, o reserva já vai saber como jogar. Por quê? Porque ele já está encaixado no mesmo padrão de jogo. Então, é isso que está faltando para o Corinthians. O Corinthians ainda não tem esse padrão de jogo. O treinador ali, todo jogo do Corinthians, eu tenho acompanhado todo jogo do Corinthians. Todo jogo ele tem o desfalque, nunca tem o padrão certo. E quando ele começa a encaixar, o jogador foi vendido, igual foi vendido o João Vitor, pouco tempo agora saiu nessa janela, saiu o Mantuan também, se eu não me engano. Aí o Renato Augusto voltou, mas o Marcos já machucou. Então é muito difícil para o treinador, pessoal, colocar o padrão de jogo dele. Então eu penso que esse ano pro Corinthians foi, eu penso que já foi, não tem jeito mais, e que se eu fosse a diretoria não dispensava agora o Vitor Pereira, mesmo os gaviões querendo, mesmo a imprensa que não entende muito de futebol aí, metendo a lenha. Por quê? Porque o Corinthians precisa de um planejamento. Qual que é o objetivo do Corinthians? Ganhar uma Libertadores, Copa do Brasil, um brasileiro? Beleza, então precisa de um planejamento. E aí acontece, fazer o planejamento pro próximo ano, dá todo o aval para o treinador, escolher suas peças, encaixar a maneira de jogar, fazer uma pré-temporada para poder ganhar títulos. Pessoal, futebol você precisa entender, futebol com mau planejamento você não ganha nada não, tem que ter um bom planejamento. Certo, pessoal? É isso, um abraço, espero que vocês possam compreender, dá o like de vocês, aperta o sininho, inscreva nesse canal.